Fala, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E como vocês já sabem, esse programa chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. E hoje nós temos aqui o professor Carlos Henrique Demar. É um profissional muito especial, porque ele é mestre, ele é doutor, ele é cardiologista, ele é ecocardiografista e se dedicou à cardiologia pediátrica. Não é em todo o local que você encontra, como Rio Preto, tem a sorte de ter um grande serviço, tanto clínico como cirúrgico de cardiologia pediátrica, mas é um profissional que não se encontra com muita facilidade. Mas antes de conversar com o professor Demar, eu gostaria de lembrar que esta semana foi lançada a biografia do professor Domingos Marculino Braille. O professor Domingos Marculino Braille é aquele homem que eu já falei inúmeras vezes, que foi um dos maiores prefeitos de Rio Preto, sem nunca ter exercido o cargo, porque o professor Braille é o homem que foi responsável pelo avanço da medicina em Rio Preto e, consequente, no Brasil e tem com impacto no mundo. O professor Braille foi o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia de safena no interior do país. Eu gostaria, mais uma vez, de deixar esse registro aqui e convidar a Elma, para a Elma vir a esse programa para nós discutirmos um pouco a biografia do professor Braille. Professor Carlos Demarque, você tradicionalmente vem de uma família médica? Eu tenho, meu irmão é médico, ele é dermatologista, e eu tenho um tio que é oftalmologista, está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas você teve contato com ele, teve alguma influência que tu escolheu a tua profissão? Não, esse meu tio já há 70 anos, ele foi estudo na Santa Casa de São Paulo, a gente tinha só tipo de Natal, Ano Novo que a gente tinha contato. Com meu irmão, sim, porque o meu irmão é mais velho? 6 anos mais velho do que eu. E à medida que ele entrou na faculdade, depois quando eu entrei eu fui morar junto, inclusive em República com ele, então ele participou bastante assim da Vocês são de Tupã? Tupã, nascidos em Tupã. Tá. E formaram aonde? Eu fiz faculdade em Marília, na FAMEMA, né? Na Faculdade de Medicina de Marília. E aí depois eu vim fazer aqui para Rio Preto, fazer cardiologia, inclusive reforçando, né? Na época, Rio Preto era, né, conhecido pelo Dr. Braille, pelas cirurgias cardíacas, e foi lógico que um atrativo para a gente vir para cá. Isso é fundamental, o nome dele é um nome importante, tem esse legado enorme. Mas quando você entrou na faculdade, teu irmão já estava lá? Uhum. Tá. Teu irmão são 6 anos mais velho que você? Sim. 6 anos. E ele também não teve influência na especialidade. Como é que você decidiu fazer cardio? A gente passa por tantas informações. É interessante. Os primeiros anos da medicina são básicos, né? Fisiologia, são anos básicos. Depois começa a ter mais contato com o paciente a partir do 3º ano, 4º ano. E no internato, o 5º, 6º ano, que você realmente tem contato, né? Atender e tal. E eu estava até tendencioso a fazer pediatria na época. Talvez até depois, por causa disso, que eu acabei virando cardiopediatra, né? Mas a pediatria tinha uma certa limitação. A cardiologia é uma área mais de ativa, né? De intervenção, de uma área que você mexe mais com o paciente grave, uma coisa que eu sempre gostei, né? De UTI, infarto, essas coisas. Aí eu acabei fazendo cardiologia, mas por isso mesmo, pelo gostar do paciente mais grave, de UTI, de você poder realmente tomar condutas e salvar, né, mexer mais com vidas, assim. E a pediatria inicial era mais, né, uma coisa de alimentação, uma puericultura, né, então por isso que me chamou mais a atenção a cardiologia. Aí acabou depois fazendo eco e acabando setorizando depois para as crianças mesmo, que é para cardiologia pediátrica. Você é um professor com uma formação muito sólida, você é mestre, é doutor, mas para você chegar na especialidade, você formou, você fez residência em pediatria ou foi direto para cardio? Isso. Hoje, a sociedade nossa, né, de cardiologia pediátrica, você pode fazer cardiologia pediátrica dois especialistas, ou o cardiologista ou o pediatra, tá? Que fez residência reconhecida, né, pelo MEC, ou de cardiologia ou de pediatria.
Então, esses 2 profissionais podem fazer a cardiologia pediátrica, que são no mínimo 2 anos mais de especialização. Atualmente, porque como a cirurgia cardíaca desenvolveu muito, né? Hoje você opera recém-nascido, bebês prematuros de 700, 800 gramas, cirurgia com circulação extracorpórea a partir de 2,5 kg. Então, é mais o pediatra, praticamente é o pediatra que tem se direcionado para a cardiologia pediátrica. Tá? Mas, do outro lado, como com todo esse desenvolvimento da medicina, essas crianças que antes morriam, né? Agora elas sobrevivem, elas passam a ser adultos com cardiopatia congênita, agora está começando a voltar a ter espaço para o cardiologista adulto fazer a cardiologia de cardiopatias congênitas, né? Ô Carlos, a mãe que está gestante, né, a maior preocupação dos pais é saber se o filho vai nascer bem, né? Eu acho que essa é a grande preocupação. Não é o sexo, não fica brincando se é masculino ou feminino e tal. A grande preocupação é saber se o seu filho vai nascer bem. E como é que se dá esse diagnóstico das doenças, esse diagnóstico precoce dessas cardiopatias congênitas tão graves? Renato, você tocou num ponto importante. O mais importante na cardiopatia congênita é o diagnóstico precoce, sem dúvida. A gente tem cardiopatias graves, né? Só para ter uma ideia assim geral para o pessoal, mais ou menos a chance de nascer um bebê com cardiopatia congênita é 0,08%. Ou seja, de cada 1.000 bebês que nascem, 1.000 nascidos vivos, 8 têm cardiopatias. E desses 8 que nascem, 2 são cardiopatias graves. O que a gente fala cardiopatia grave? Se não se tomar nenhuma conduta de tratamento no primeiro ano de vida, vão vir a óbito. E isso aí que está importante o diagnóstico pré-natal. Tá? Para já ter um diagnóstico pré-natal, poucas intervenções são feitas hoje em dia intraútero, mas pelo menos já dá para ter um parto programado e já todo mundo recepcionar o bebê para uma possível cirurgia cardíaca já no primeiro mês de vida. Aí o diagnóstico pré-natal é fundamental. Basicamente, o importante é no rastreamento, nos ultrassons, né, de rastreamentos normais da gestação, principalmente no ultrassom morfológico, que é por volta de 22 semanas. Hoje o pessoal que faz morfológico já está treinado para olhar o coração e ver se o coração teve uma boa formação. É aí que saem as maiorias dos diagnósticos, tá? Existem algumas mães que elas já devem ser obstetras, já vão pedir mesmo o cardiologista, já são algum fator de risco, né? Por exemplo, a mãe que tem diabetes, a mãe mais idosa, e para a mãe idosa a gente já fala a partir dos 35 anos, já seria uma gestante idosa, né? A mãe que tem umas doenças menos comuns, são, por exemplo, o lúpus, né? São fatores de risco maternos já também para a gente focar o coração, que são mais fatores de risco, né? Para a cardiopatia congênita. Carlos, nós vivemos numa cidade privilegiada, não é? Então, essas pessoas, eu imagino, que já tenha uma maneira de encaminhar esses pacientes para vir ter seu parto aqui na nossa instituição. Então, eu gostaria que você explicasse como um colega que está nos assistindo aqui, ele deve fazer esse encaminhamento precocemente, quem sabe até para uma pré-consulta, mas isso você vai responder no próximo bloco, e agora nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Henrique Demarque, que é cardiologista pediátrico. E a questão que ficou para ele foi como suspeitar, quando suspeita isso, como é que o colega deve proceder para encaminhar esse paciente para a nossa instituição?
Hoje, a gente vive aqui no estado de São Paulo. O nosso estado de São Paulo, né, como é nacional, o estado de São Paulo já é um estado que tem uma política, né, uma saúde diferente. E Rio Preto, igual você comentou, é uma ilha, né, tem uma saúde bem desenvolvida. Então, mas, voltando então, o diagnóstico é feito principalmente com suspeita do ultrassom morfológico, por volta de 22 semanas, e a gente tem que prestar uma atenção nessas gestantes que têm mais fator de risco a ter cardiopatias congênitas. Por exemplo, se a mãe já tem uma cardiopatia congênita, a grávida, então ela deve fazer esse ecocardiograma fetal. Se a mãe tem diabetes também, se a mãe é idoso gestante acima de 35 anos, ou se ela tem, por exemplo, doenças menos comuns, que seria uma delas principal, seria o lúpus, que é uma doença da reumatologia, né? Então, essas mães, mas aquelas que foram rastreadas no ultrassom morfológico vão ser encaminhadas para um eco fetal. E no eco fetal é feito o diagnóstico. Como é que é hoje em dia no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, existe um sistema que funciona bem legal para a cardiopatia congênita, que chama CROSS, que é uma central, né, reguladora de vagas, mas ela funciona muito bem para o bebê. Tá? Então, se o recém-nascido ele tem esse diagnóstico da cardiopatia congênita, ou a suspeita do diagnóstico, ele automaticamente é colocado nesse sistema via CROSS. A CROSS entra em contato com os serviços, né, responsáveis pelo tratamento. Em Rio Preto, né, a gente é referência aqui, a gente recebe muita solicitação de vaga e não tem demora, não tem fila, ela é trazida para cá. A gestante, esse sistema CROSS para a gestante ainda está em desenvolvimento. Então, aí ainda vai ficar no colega obstetra lá que fez a suspeita, o diagnóstico, entrar em contato e porque a gente fala, quando tem um feto cardiopata, isso a gente fala para as mães, a melhor UTI para ele é a barriga da mãe. Lá ele tem o oxigênio, a temperatura que ele precisa. Então, se for uma cardiopatia séria, que vai precisar de um tratamento no período neonatal, o ideal é a gestante ser transferida para a cidade que vai ser feito o procedimento, né? E para fazer nascer tudo a termo, né, 38, 39 semanas, tá? Quando a criança vai precisar passar por um procedimento. Então, quando o diagnóstico é feito na vida intrauterina, a gente precisa ter ainda até essa CROSS organizar uma conversa entre o médico e o serviço. Tá. Carlos, e com essa evolução, existe a possibilidade de algumas dessas doenças, depois eu gostaria que você falasse quais são essas malformações, essas alterações morfológicas que existem no coração da criança, existe alguma que tenha a necessidade de você fazer uma cirurgia intraútero? Sim, hoje já tem, por exemplo, as cardiopatias congênitas a gente divide, né, para entendimento, cardiopatias que vão deixar o bebê roxo, né, a gente chama de cianose, fica roxo, né, isso é porque a oxigenação do organismo do bebê não vai ser adequada. Geralmente essas crianças têm uma obstrução do sangue que está indo para o pulmão do bebê, né? Ou uma cardiopatia que é muito séria, que a gente chama de transposição das grandes artérias, onde a gente tem duas artérias grandes que saem do coração, né? A artéria pulmonar do lado direito e a aorta do lado esquerdo. Tem bebês que nascem com isso invertido, né? Isso chama transposição. Então, esse defeito, mais aqueles que têm obstrução do sangue para o pulmão, vão deixar, quando são graves, deixa o bebê roxo. Isso são doenças que vão ser tratadas logo. Essas ainda não têm tratamento intrauterino, tá? Existe outro grupo de cardiopatia que deixa, que o bebê vai ter insuficiência cardíaca. O coração, o que é insuficiência cardíaca? O coração não consegue bombear o sangue adequadamente para o corpinho. Algumas dessa cardiopatia, que é a estenose de válvula aórtica, que é uma válvula é como se fosse uma janelinha, né? Que ela tem um movimento de abertura e fechamento para o sangue sair do coração, né? E depois não voltar. Quando é uma estenose da válvula aórtica, essa é uma cardiopatia que algumas delas têm condição de, por um cateterismo, ainda intraútero, com um balãozinho, dilatar essa válvula. É um procedimento de risco, né? Feito com indicações bem precisas, tá? Para tentar salvar esse coraçãozinho, indicações precisas. Então, isso é o que mais dá para se fazer, seriam dilatações com balão de válvulas. Isso dá para se fazer intraútero. Tratamento das arritmias é outra coisa que a gente faz intraútero. Tem bebês que eles têm taquicardias. Frequência cardíaca do feto, né, se tem gestante, né, escutando o programa, sabe que a frequência cardíaca do feto é em torno de 140 batidas por minuto, é o dobro da nossa, praticamente. Mas tem arritmias que o bebê fica batendo a 250 batidas por minuto, isso é ruim para o bebê. Então, a mãe toma remédio, a gente dá um remédio para a mãe, para passar pela placenta, para chegar no coraçãozinho do bebê. Agora, você falou aí, é muito importante, porque como é que a mãe vai desconfiar? Você falou aí, a criança vai ficando roxinha. Quais são esses momentos que a mãe começa a observar e diz, olha, ela
está diferente dos outros, ela está roxinha. Importante. A gente falou do diagnóstico pré-natal, que né, não tem como a mãe saber só pelo ultrassom. Aí o diagnóstico agora pós-natal, né? Aí é um problema, um risco, uma coisa que a gente fica muito preocupado. Às vezes o bebê nasce, está com 3 quilos, respirando bem e ele não está de cor diferente. Esse é um grande problema que a gente precisa tomar cuidado. Mas aí entra, então como é que a gente faz o diagnóstico pós-natal? Primeira coisa, teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho já é obrigatório no estado de São Paulo, a Sociedade de Pediatria já padronizou. O que é o teste do coraçãozinho? É a oximetria de pulso. O que é a oximetria de pulso? Aquele aparelhinho, acho que a maioria das pessoas já viram, coloca no dedo, e ele faz uma curvinha e ele dá 2 números. A frequência cardíaca, né, quantos beats está batendo por minuto, e a saturação de oxigênio. Saturação de oxigênio fala para a gente quanto que está sendo ofertado de oxigênio para os tecidos, quanto de oxigênio tem nas artérias, em porcentagem. Normal é acima de 95%. Então, quando que é feito o teste do coraçãozinho? Todas as crianças que nascem a termo, não nos prematurinhos, tá? Que nascem a termo, que é uma criança que está sem sintomas, normal, que vai para casa, de 24 a 48 horas de vida, antes da alta hospitalar, faz o teste. Se tem saturação de oxigênio baixa, abaixo de 95%, ou é feito na mãozinha e no pezinho, braço direito, na mão direita e num pé. Se dá diferença entre a saturação de braço e perna, essa criança também obrigatoriamente precisa fazer um ecocardiograma, antes de aparecer sintomas. Olha, é extremamente interessante, então deve ser obrigado. É obrigatório. Hoje, toda maternidade é isso, é um aparelho extremamente simples e que tem uma importância fundamental. E eu gostaria de perguntar a você se essa obrigatoriedade está em todo o Brasil ou só em São Paulo, mas você vai responder no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Henrique Demarque, que é um cardiologista com especialidade em pediatria e ecocardiografista. E ele está explicando aqui que quando a criança nasce, algumas crianças ficam roxinha. Acho que quando vai mamar, quando vai sugar, aí é fácil, né, da mãe perceber. Mas tem outras que não. É preciso fazer a oximetria. E eu perguntava a ele se já é obrigatório no país todo fazer oximetria. Renata, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela padronizou isso daí, ok? Então, faz parte, antes da alta hospitalar, nos bebês saudáveis, sem sintomas, o teste da oximetria de pulso, ok? E aí a gente, então, rastreia as crianças que têm cardiopatias graves, que ainda não manifestaram sintoma, que os sintomas podem aparecer alguns dias depois. E aí os sintomas principais são esses daí. Depois, mesmo tendo um teste do coração normal, às vezes ainda vai para casa alguma criança com cardiopatia séria. Então aí as mães que vão prestar atenção na respiração, uma respiração rápida, cansada, ou se o bebê fica roxinho, principalmente quando mama ou quando chora. Muitas vezes as avós, né? As avós que são mais experientes que chamam a atenção. Ou às vezes algumas cardiopatias menos graves, né? Que vão se manifestar depois nas consultas com o pediatra pelo sopro. Tá? O pediatra examinando vai ouvir um sopro, que é um barulho, né? O sopro é um barulho quando a gente põe aquele estetoscópio para examinar o coração, que chama a atenção de ter alguma coisa errada no coração. Então, basicamente, são essas. O sopro, a ficar roxo, cansado, ou pegar ainda antes do sintoma no teste do coraçãozinho. Ô Carlos, tem essas doenças que a criança já nasce, a congênita, né? Isso.
tem os TIPs, tem uma mais grave. Existe dessas doenças, aquelas que a criança não pode sair do hospital, ela deve ser operada ainda nessa internação? Exatamente. É nessa relação que mais ou menos que eu falei para você. Cada 1000 bebê que nasce, 8 tem uma cardiopatia. Desses 8, 2 vão precisar de um tratamento no período neonatal. No período neonatal. Sim. Os outros 6 são essas cardiopatias mais leves. A maioria são, que o pessoal fala, dos buraquinhos no coração, né? Como o nosso coração tem uma parede que divide o lado direito do esquerdo, tem crianças que nascem com um buraquinho. A grande maioria desses buraquinhos, eles vão fechando sozinhos durante os primeiros meses de vida. Não precisam nem de tratamento, só de um acompanhamento. Tá? Então, quanto tempo depois ele deve fechar, em média? Em média, porque o normal, em média, isso no primeiro ano de vida. A maioria se fecha nos primeiros 6 meses, a grande maioria. Aí no primeiro ano, a grande maioria. Depois de 2 anos, geralmente não vai ter mais fechamento, não. Essas doenças neonatais, essas cardiopatias congênitas, estão muito bem conhecidas, né? Tem até técnica de Jatene, não sei se você poderia comentar, tem uma contribuição brasileira, mas também tem aquelas doenças que a criança tem no coração que são adquiridas. Quais são essas doenças? Isso. Só reforçando, você sabe que o Brasil, igual o Rio Preto tem o Dr. Braille, né? O Brasil ele está sempre, ou está na ponta, ou sempre acompanhando o desenvolvimento da cardiologia. O Brasil tem... O Dr. Adib Jatene é mundialmente conhecido nisso, porque ele desenvolveu a técnica, ele foi o primeiro cirurgião que fez essa cirurgia de resolver essa transposição das grandes artérias, que a gente conversou antes, com sucesso, né? Numa criança que saiu viva, e ele publicou isso, e ele tem o nome dele publicado isso em 1974, na década de 70. Então, de cardiopatia congênita, isso. Aí a gente tem cardiopatias adquiridas também, que é uma coisa interessante, que às vezes a gente esquece em cardiologia pediátrica, mas quais são as doenças que a gente pode adquirir depois que a gente nasce, né? Lógico que os adultos, a maioria das cardiopatías adultas são adquiridas, né? E na criança a maioria são congênitas, mas está crescendo algumas adquiridas que a gente até então não tinha. Uma que diminuiu é a febre reumática. A febre reumática é uma inflamação que dá em articulações, é o que o pessoal fala de um reumatismo, né? Chama muita atenção a dor articular. Ela vem depois de uma inflamação de garganta. Aquela amidalite pela bactéria que chama streptococo, que dá pus na garganta. Tem algumas pessoas que fazem uma reação imunológica, que o próprio sistema imunológico das pessoas cria anticorpos contra o próprio corpo, contra as articulações, por isso que dá uma artrite, contra as válvulas do coração, e aí dá uma inflamação nas válvulas. A artrite, ela sara, mas a inflamação do coração, ela pode sarar, mas muitas vezes ela deixa sequela nas válvulas, tá? E depois de anos até que vai precisar de uma operação de coração. Então, a febre reumática no estado de São Paulo é muito raro. Muito raro. Mas esse ano a gente teve um caso de uma criança que morava no Nordeste, mas a família veio trabalhar em São Paulo, tá? Na região de Bauru, e ela teve um quadro agudo de febre reumática, uma inflamação da válvula mitral, foi um quadro muito sério. Não precisou operar, está só em tratamento clínico. Mas a gente achava que tinha quase que erradicado, mas ainda está aparecendo o caso. Mas o que tem aumentado, Renato, é essas crianças, obesidade infantil. Isso é um problema. E por causa do sedentarismo, celular, videogame e alimentação errada. E aí vem junto dislipidemia, que é aumento do colesterol, tá? O diabetes, que vem junto com esse aumento do peso, né? Sedentarismo. Então, isso são coisas que agora o cardiologista pediátrico tem que trabalhar junto, né? Com a família, principalmente com o pediatra, com o nutricionista, com educadores físicos, para tentar voltar isso para as crianças saírem, brincarem e ter alimentação saudável. Isso virou um problema mundial, né? Então, eu acho que vai ter que ter uma política mundial para que essas crianças não fiquem full time no celular, no game, no computador, né? Porque isso tem sido problema em todas as áreas. Hoje nós temos um fígado gorduroso, que dá hepatite, que dá câncer, né? As cardiopatias, então é um problema extremamente grave. Mas, Carlos, vocês têm um grupo sólido que orgulha a nossa instituição, a cardiologia pediátrica, a cirurgia cardíaca pediátrica. Vocês têm formado pessoas para o Brasil? O serviço começou a funcionar em 2002, então agora já há 17 anos, né? Foi quando o cirurgião Dr. Ulisses Croce, né? Ele, a convite do Dr. Braille, se mudou aqui para Rio Preto, né? Ele fez a formação dele. Ele é de Londrina, né? Da Universidade de Londrina, fez cirurgia
no Paraná, aí ele fez cardiologia pediátrica cirúrgica em São Paulo, no INCOR, e aí foi convidado pelo Dr. Domingos para cá, e ele montou em 2002 o serviço, que só vem crescendo, né? E nesse período todo a gente teve bastante trabalho, né? Desde trabalho para a formação da parte estrutural, né? Centro cirúrgico, UTI, equipamentos, enfermaria, e humano. Humano acho que é até o muito difícil, humano, formar pessoas, não só os cardiologistas pediátricos, como o pessoal da enfermagem, a gente trabalha em cirurgia cardíaca pediátrica em time multidisciplinar, né? Então tem a enfermeira especializada, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então o Hospital da Criança agora tem essa equipe toda montada, e já há alguns anos a gente tem o serviço de que eu sou o coordenador do programa de residência em cardiologia pediátrica e também um programa de residência em estágio em ecocardiografia pediátrica e fetal, tá? Para formar pessoas treinadas para fazer um bom diagnóstico disso. Atualmente a gente está com 4 vagas, esse ano a gente começou com uma vaga para formar um residente, o Dr. André Bodini, nosso primeiro, aí o Dr. André fez hemodinâmica em cardiologia pediátrica, é uma outra área também rara, trabalha no serviço, tá? A gente tem poucos cardiologistas pediátricos que trabalham com hemodinâmica pediátrica, né? Ele está no nosso serviço. E aí a gente começou com uma vaga de cardiologia pediátrica, passamos para 2, e agora nós temos 4 vagas com bolsa do MEC, né, oficiais, tá, pela sociedade. E esse ano a gente teve 21 candidatos, nós estamos até felizes com isso, acho que isso é fruto da divulgação nacional do serviço, dos resultados, né, que a gente tem um serviço completo, né, a gente faz todos os tipos de cirurgia, transplante cardíaco, né? Isso. A gente está com uma criança na fila aguardando um doador compatível e a gente está bastante satisfeito com o serviço. Olha, imagine que esse serviço ele forma cirurgiões, forma clínicos e forma, acima de tudo, o ecocardiografista pediátrico, que é esse profissional especializado em fazer esse diagnóstico precoce dessas cardiopatias congênitas. Carlos, eu queria te agradecer, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu acho que, como a gente conversa muito de cardiopatias sérias, né, eu queria tranquilizar as mães, né? Primeiro, são doenças pouco comuns, né? Vocês viram que são 2 de cada 8 de cada 1000, então ficar tranquilas, né? Senão as gestantes hoje vão entrar todas em pânico aí. Se é uma gestante, né, que não tem os fatores que a gente falou, está com seus ultrassons tudo certinho, pode ficar tranquila, vai fazer o teste do coraçãozinho quando nascer, sem problemas, tá? E a gente está, eu acho que até é importante reforçar isso das famílias terem alimentação saudável, porque a gente tem visto isso aumentado, e na verdade a gente está fazendo um trabalho para olhar a longo prazo, né? A gente tem que, porque o diabetes, hipertensão, obesidade, eles vão ser fatores de risco para ter doenças coronarianas, né, que é o infarto do miocárdio, né? E isso só vai se desenvolver décadas depois, né, de uma colesterol alto, né, de um diabetes, depois de 20 anos, que essas placas de gordura vão obstruir a circulação. Uma criança de 10, 12 anos não infarta, né, por causa de uma doença aterosclerótica. Isso demora décadas, né? Isso geralmente é depois da segunda década que vai ter isso. Então vamos fazer um trabalho firme isso, em alimentação, atividade física, né, para a gente ter adultos saudáveis, né? Obrigado. Obrigado a todos. Boa semana, paz e saúde. Até o próximo programa.